Olá, eu sou o Denis Dias, o professor que conta, e hoje vamos ao quarto episódio da série Alfabetizar, com o livro O Chamado de Sozu. Mas antes, se você ainda não viu a história que nós contamos sobre o livro, volte no vídeo anterior para você conhecer essa linda história. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você está gostando dos nossos conteúdos e ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário. E compartilhe também com pessoas que você acredita que também vai gostar deste conteúdo. Nós agradecemos muito e vai nos ajudar também a continuar com essa grande comunidade de partilha de histórias africanas. O Chamado de Sozu foi escrito e ilustrado pelo autor Meshach Assari, que nasceu em Gana, onde a história se passa, mas atualmente ele mora na Alemanha. Em 1999, o livro recebeu o primeiro lugar na premiação da Unesco para livros de literatura infantil que abordam a tolerância. E aqui estamos com o livro O Chamado de Sozu. Então, conforme nós sempre iniciamos a nossa série aqui, Alfabetizar, podemos analisar aqui que a história ela já se trata, para quem assistiu a contação sabe, que fala sobre Sozu e qual a sua importância para sua aldeia, né? Como ela surge essa importância para sua aldeia ao longo da história. E aí a gente já pode perceber alguns elementos que quando nós formos fazer essa narrativa com as crianças, a gente já pode ver que temos alguns elementos que vão perpassar durante a história. Então isso é um ponto importante para a gente começar a narrativa fazendo essa análise com as crianças. A história do Sozu vai ser ele o protagonista, ele é o Sozu, ou ele vai ser um outro personagem, o instrumento vai acompanhar ele, que instrumento é esse? As crianças conhecem esse instrumento? Então, a ilustração da capa, né, a parte da ilustração é importante. Nós já vimos agora um pouco antes que o autor Meshach Assari é um autor negro, é um ilustrador também, ele é um ilustrador negro. E a editora SM, né, que é uma editora que acho que já até não tem muitas publicações agora há pouco tempo, mas é a editora também do livro, né? Mas o importante é que é o autor e o ilustrador. Então, é um autor e um ilustrador que ele é negro. Então isso é fundamental para entender, porque como nós já falamos em outros momentos, a importância de nós termos, né, os ilustradores que retratam a sua realidade. Muitas das vezes, isso não estou generalizando, mas ilustradores brancos, eles acabam ilustrando ou fazendo suas narrativas trazendo um pouco de estereótipo. Então, aqui a gente consegue também até dar visibilidade, porque a população negra ela não tem visibilidade, né? Muitas das vezes. Às vezes os seus trabalhos acabam ficando, não digo como colocado como inferior, mas não são lidos e não são vistos por serem pessoas negras também. Então, esse é um ponto importante também para a gente discutir. Então, a leitura a gente vê que já na capa, a ilustração, os contornos, eles não é muito, o Meshach ele não deixa muito bem definido porque é aquarela, né? Isso que é a beleza das ilustrações, chama muita atenção, né? Se vocês olharem aqui, vou até aproximar um pouquinho mais, mas as ilustrações, né, do Meshach, ele traz uma representatividade, são protagonistas, né, ao longo do texto, a gente viu, quem viu a narração, mas ao longo do texto ela só traz personagens negros, né? A história ela se passa entre o mar e a laguna, e é onde que eles gostam de viver, porque constantemente o mar vai tentando avançar, né? E acaba adentrando o vilarejo como acontece na aldeia, essa pequena faixa, mas eles gostam de viver lá e eles têm um respeito. Tem um misticismo também por parte da população em relação à laguna, que vale bacana também a gente discutir com as crianças. A gente não vai falar sobre religiosidade, mas a gente vai falar como essa cultura, a cultura que a história se passa em Gana, entre Gana e Togo, e aqui a laguna ela está adentrada dentro do país de Gana, e aí vale a pena a gente virar um pouquinho a página aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, porque aqui, ó, a história ela se passa aqui, ó, nessa laguna aqui, né? Por isso que fala entre o mar e a laguna, né? Tem essa entradinha aqui. Então a história se passa entre esses dois países, né? E é bacana que a gente tenha um livro também com a ilustração do mapa, mostrar essa questão geográfica, onde essa história está passando, onde essa população vive e quais são seus costumes, que ao longo do texto do livro tem várias questões que a gente pode abordar, né? Mas aqui, que nem como eu falei para vocês, a água invade, né? E aqui é uma população que ela é diferente da nossa, né? E isso é normal em vários lugares. Então, o que a gente pode discutir desses modos de viver dessa população ganense? E aí é um ponto importante. O livro ele ganhou o prêmio em 1999, mas ele é de 1994.
aconteceu uma história contemporânea, mas ela aconteceu há muito tempo atrás. E pode ser, eu não encontrei imagens, né, porque a gente não tem uma localização exata, mas que não seja desta forma também as moradias, né, porque a gente acaba criando no nosso imaginário que a população africana ela tem umas moradias muito precárias, e pelo contrário, nós temos moradias, conforme está aparecendo aqui, de diferentes populações que são maravilhosas e carregadas de culturas, né, que nem aqui, eles estão numa região de coqueiros, então eles utilizam desses coqueiros para a construção das suas casas nessa história em algumas populações e não necessariamente em todas, tá? Então a história se passa entre Maria Laguna, onde temos o Soso como protagonista. Ele é um menino que ele nasceu com uma deficiência, então ele não pode andar. Então o que ele conhece da sua aldeia é a partir de quando ele era pequeno, que a mãe dele ainda conseguia carregá-lo nos ombros, né, conforme a nossa narração. E aí ele vive com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, com o cachorro Fusa e 20 galinhas, né? E aí, né, o seu pai ele costuma pescar, trabalhar com agricultura e todos do vilarejo. Então, aí a gente pode pensar os modos e costumes de viver e correlacionar também com os nossos, né? Fazer essa comparação junto com as crianças, né? Nós temos animais, esses animais também convivem conosco. Do que nós trabalhamos aqui, que nem o pai aqui, a gente pode observar que o pai está arrumando uma rede de pesca, né? E aqui a gente tem a ilustração do Soso observando porque ele queria olhar para o mundo, né? Não vou mostrar todas as imagens, mas o que é importante a gente saber aqui, né? O olhar dessa população para Soso, né? Porque durante a história, primeiro ele sofre a primeira discriminação quando ele está no barco. O pai dele leva, como ele não pode andar, o pai dele leva ele para pescar na laguna. E as pessoas começam a falar para o pai tirar ele dali, pois o espírito da laguna não ia gostar de Soso, que tinha aquele problema ali, e afastar os peixes, né, que é este momento aqui. Então, é um ponto super importante, uma história super potente, que para além de trabalhar com as crianças, eu penso que vale para uma formação também. O quanto que nós, professores, olhamos para as crianças que têm necessidade especial, né? Como que nós conseguimos olhar e promover uma inclusão de qualidade, né? Que essas crianças realmente se sintam incluídas e pertencentes ao processo educativo. Porque aqui na comunidade ele não é aceito, né? E mais para frente, a gente tem também o momento enquanto ele ouve o barulho dos tantãs, porque ele já está triste, o pai tentou alegrar levando para remar e pescar, acontece aqui na laguna, e aí quando ele escuta o barulho dos tantãs, que ele vai olhar o brilho da lua, e aí uma menina quando vê ele tentando engatinhar, se arrastar até o barulho dos tantãs, porque o barulho dos tantãs é um chamado para a festa, e a menina grita, né? Uma menina grita, comparando ele a um espírito rastejante. Então, uma outra forma de preconceito, discriminação, que está dentro da nossa realidade, dentro do chão da nossa escola, porque as crianças, quando veem o diferente, não sabem lidar. E como que nós trabalhamos essas diversidades, essas diferenças dentro da nossa unidade educacional, é um outro ponto importante que o livro nos traz, que eu acho que ainda vale muito mais a pena até trabalhar dentro de uma formação, a análise desse livro, né? O que nós podemos analisar e o que nós faríamos como intervenção, né? Em algumas dessas situações, ou como intervenção dentro da nossa realidade com crianças com deficiência, né? Com alguma deficiência. Então esse é um ponto que vale muito importante para a gente pensar. E aí a gente tem os modos e costumes que eu gosto de chegar aqui, que é o momento que ele come com seus irmãos, né? E aqui eles estão comendo com a mão no chão, né? E existem outras culturas que também isso acontece, né? Então é uma comparação, né? A gente pode fazer uma comparação com a nossa, mas também pesquisar com as crianças quais os outros modos de comer, né? Nós comemos com a mão? O que nós comemos com a mão aqui também, né? E será que todas as populações africanas, todos os povos, né, dos países africanos acontece? Aqui é em Gana, é um povo, existem outros povos, mas será que em outros países do continente, seja do continente africano ou do mundo também? Aí vale também uma atividade de pesquisa junto com as crianças. E aí aqui a gente tem as questões climáticas, no momento que vem a tempestade, que aí uma questão que eu trago também, que talvez seria a primeira sugestão de atividade, é a gente pensar, fazer uma pesquisa, porque aqui acontece como se fosse uma enchente na história. E nós temos várias situações. As nossas escolas elas estão localizadas em lugares de grande vulnerabilidade. Então, fazer uma pesquisa também, fazer uma roda de conversa com as crianças, fazendo esses questionamentos sobre as questões de enchente, é um ponto super importante, né? Discutir sobre o meio ambiente, o porquê que acontecem as enchentes na escola. Então, essa é a minha primeira sugestão de atividade. Discutir sobre o meio ambiente, as enchentes e o porquê as enchentes acontecem ao redor, seja na escola ou nos lugares que as crianças já viram, porque passa na TV, sempre tem reportagens. E aí fazer um trabalho sobre meio ambiente, reciclagem,
dar uma super abertura aqui, porque quando acontece essa chuva muito forte, tudo bem que eles moram numa uma região geográfica diferente, e vale a comparação. Souza, ele mora numa área geográfica que tem uma área laguna, e com a chuva isso acontece. E nós, que moramos na cidade, ou por que também existe enchentes? Então, é um caminho que a gente pode pensar. Então, a primeira sugestão de atividade. Aí, uma outra sugestão é conhecer o tantã, que é um instrumento de percussão, que bate com baquetas, né, que o Fusa traz aqui para ajudar, que ajuda para salvar toda a população. Por quê? Quando ele bate, todos percebem que estão batendo o tantã e eles vão, o tantã não é por si só, ele é um instrumento de comunicação, né? Então vale a pena a gente entender, pesquisar de onde é a origem do tantã, quais são as formas de ele serem utilizados, é só em música, às vezes ele ainda é utilizado como forma de comunicação entre os povos, né? Então é uma outra sugestão de atividade que eu já sugeri em outra edição, mas eu acho que vale a pena sempre reforçar. E conhecer os outros instrumentos. Esse livro ele é bacana porque aqui atrás, ele traz aqui, eu vou abrir, fazer questão de abrir para vocês, porque ele traz alguns outros instrumentos aqui, o tantã, o balafon, darbuka, que são instrumentos típicos também lá do continente africano. Né? E aí conhecer as origens, saber de que forma que eles são utilizados. Aqui atrás também ele traz alguns costumes, quando eu falei de comparar os costumes e as vestimentas, observem que as roupas elas são muito bem coloridas. Então a segunda sugestão é conhecer quais são os tecidos típicos de lá, quais são os costumes de lá, por que tem esses instrumentos, o porquê que tem essas máscaras, elas têm algum significado, né? Quais são as frutas, as comidas que eles comem. Os tecidos, voltando um pouquinho, tem o tecido quente, o tecido adinkra. Cada símbolo adinkra tem um significado, que eu vou falar em uma edição mais pra frente, mas vale a pena também uma outra sugestão de atividade isso, buscar os costumes, principalmente a cultura deles por parte da arte. E aí quando a gente for falar por parte da arte, eu vou voltar na ilustração, pra gente observar muito bem aqui, ó, que nem Souza agachado, e quanto que a pintura com aquarela, ela é bem forte, né, e traz a tonalidade de pele negra do Sosso. E aí eu acho que uma outra sugestão de atividade é a gente trabalhar com a mistura das tintas e talvez chegar na tonalidade da cor da sua pele, né? Então fazer preparado com as crianças algumas cores que você sabe, você como professor mediador vai saber que as combinações ele vai conseguir chegar próximo à sua tonalidade, mas isso, porque muitas das vezes as crianças, quando a gente fala, ainda a gente vê, né, na escola, as crianças falando o lápis cor de pele, mas a cor de pele de quem, né? Porque a pele do Sosso não é a mesma cor que a minha, consequentemente não é a mesma cor que a sua. Então, aproveitando que é um livro que traz ilustrações de uma pintura com aquarela, trabalhar com essa questão das cores, misturar as cores para tentar chegar na sua tonalidade, tem um aplicativo que ele chama Pantone. Eu vou colocar o link aqui nos comentários. Se você tira uma foto, se a criança ela tira uma foto do rosto e manda para você, no caso que às vezes a criança está em teletrabalho, você consegue pegar a foto da criança, jogar nesse aplicativo e o aplicativo vai selecionar qual que é a cor dela e vai fazer um quadradinho com a cor dela. Então você consegue colocar o fotinho do rosto da criança com a cor dela e você fazer um painel da turma inteira com as cores, com a tonalidade, a melanina de cada um, para desmistificar essa questão do lápis cor de pele. Aí depois você pode sugerir da criança fazer uma pintura com essa cor que ela escolheu, um autorretrato, ou qualquer outra coisa que a criança queira. A criança tem a liberdade de poder utilizar aquela cor que ela chegou, né, para poder promover alguma construção artística, alguma produção artística. Então essa é uma sugestão também de atividade. Aí aqui mais para frente, vou já direto pro final, porque eu também não posso mostrar todas as ilustrações do livro, mas por questões de direitos autorais, a gente aproveitar essas ilustrações no final, que mostram os modos e costumes de viver, e promover brincadeiras, né? Como essas crianças brincam nesse território, né? A gente tem algumas brincadeiras aqui, fazer essas comparações, essas discussões sempre em roda de conversa bacana, mas também sugerir brincadeiras diferentes para além do que as crianças conhecem, né? Porque às vezes as crianças ficam muito em frente à tela. Então, ó, aqui tem algumas representações, e a gente pode sugerir outras. Tem uma cantiga que se chama o Lelê, que dá para brincar com a canoa, né? Porque tem a cantiga que é assim, o Lelê, Moriba, Macassi. Vou deixar o link aqui também, que é uma cantiga que fala sobre as crianças em cima de uma canoa subindo o rio. E aí vale a pena colocar como sugestão para as crianças brincarem, né? Fazer essa brincadeira de estar em cima de uma canoa, tentando se equilibrar e brincar com essa cantiga. Então, é uma sugestão, é uma primeira sugestão, brincar com a cantiga Olelê, que é de cultura, que é da República Democrática do Congo.
Não, é isso mesmo, República Democrática do Congo. Aí as brincadeiras, eu vou deixar algumas sugestões de brincadeiras aqui também embaixo na descrição do vídeo, mas brincadeiras africanas também, que dá para as crianças brincar, seja no presencial ou seja no remoto também, é uma outra sugestão. Comparar os modos de moradia, né? Eu acho que é uma outra atividade importante, também para a gente poder comparar e talvez construir um painel, buscar imagens de Gana, saber se as imagens do litoral de Gana estão iguais com as ilustrações do livro, é uma outra sugestão também. E aí o que eu analiso do livro é que é um livro potente para ser desenvolvido com as crianças, mas também principalmente com os adultos, porque é um livro que ele traz, como eu vou sempre reforçar e vou ser repetitivo nessas séries do Alfabetizar. É um livro que ele traz uma criança deficiente como protagonista. Ela salva sua aldeia utilizando o tantã, se arrastando no meio da água, né? Então, o quanto que é potente essa história para as crianças negras e não negras, para as crianças negras se sentirem representadas, né? Porque é um personagem negro e são todos personagens negros na história, para elas poderem se sentir pertencentes à literatura, às histórias, ao espaço escolar. Poxa, tem uma história que está falando também de uma pessoa que é igual a mim, né? Não é só a Cinderela, não é só a Chapeuzinho Vermelho. Existem outras histórias que ela também fala sobre mim. Eu também me enxergo no Soso. Eu também quero salvar minha aldeia. Eu também quero fazer coisas diferentes. Eu quero sentir que as coisas também são possíveis para mim, né? Não só para a população branca. E para a população branca também, das crianças não pretas, não negras, elas também entenderem a diversidade, o respeito, né? Valorizar, potencializar. Porque a criança branca, ela já se vê em diversos lugares que ela vai. A criança negra não. Ainda estamos nesse processo. Então, vejo como um livro potente, né? Fiz uma breve análise e não pude mostrar muito, mas para a gente poder avaliar e também usar nas nossas atividades, nas nossas formações com as crianças, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo, né? Deixei algumas sugestões, mas milhares de outras sugestões de atividades podem ser abordadas a partir desse livro, que é um livro muito potente. E aí eu deixo uma reflexão sobre isso mesmo. O como que nós podemos fazer, seja a criança negra, a criança deficiente, se sentirem incluídas, né? Se sentirem pertencentes a esse espaço, qual olhar temos para elas, qual é o nosso papel social como educadores para poder fazer com que essas crianças tenham as mesmas oportunidades das crianças brancas e das crianças que não são deficientes também, tá? Bom, meu recado, né? A nossa análise está no fim para o vídeo não ficar muito longo. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de atividade, outra forma de abordar, ou que eu tenha abordado alguma coisa que vocês acham que foi errada também, escreva aqui embaixo, comente, compartilhe, pois aqui esse espaço é para isso, é para troca, é para partilha, é para aquilombamento, certo? Um beijo no coração de vocês, do Denis Dias, o professor que conta.